Então, a estrutura básica da redação do Enem é a dissertação escolar, a tradicional dissertação escolar, que também é exigida, por exemplo, na FUVEST, na Unesp, etc. Algo ali entre 25 a 30 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, é a proposta de ação social, a competência 5, que costuma ser algo peculiar ou algo específico desse exame. Então, para retomar, a quinta competência do Enem avalia se o jovem é capaz de elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. O que isso significa? Que a sua proposta precisa estar articulada à argumentação, ser coerente com o posicionamento adotado, respeitar os direitos humanos, ser coerente com a realidade social, econômica e cultural, ou seja, ser possível de se realizar, e fugir do senso comum. Sobre essa questão, não precisa ser exatamente algo muito original, revolucionário, mas precisa ter amplitude, isto é, envolver ações de diferentes instâncias, por exemplo, governos, instituições, sociedade e indivíduo. Em outras palavras, a sua proposta de ação social ela precisa, além de ser coerente, articulada e respeitar os direitos humanos, ela precisa ser concreta, viável, ter amplitude e detalhamento. O que eu estou fazendo? Eu estou enxugando os descritores da competência 5, remodelando-os de uma maneira que eu defendo ser mais prática para o treino, a nossa prática aqui de escrita de proposta de intervenção social. Então, o que eu apresento para vocês em seguida é uma tabela específica que eu desenvolvi a respeito da competência 5, aqui remodelados de uma maneira que eu acredito ser mais objetiva para o treino, aprendizagem aqui de uma certa técnica que eu costumo apresentar de escrita da proposta de intervenção social. Aí nós teríamos na escala de proficiência da competência 5, 0 se o aluno não apresenta nenhuma proposta, ou seja, em todo o texto ele pode de repente ter um texto bem redigido, uma redação dissertativa com competência, isto é, ele apresenta uma tese, ele desenvolve argumentos sólidos, fundamentados sobre a problemática, ele conclui e ele simplesmente se esquece de apresentar uma proposta de intervenção social. Isso é muito comum, infelizmente. O aluno receberá a nota 40 na competência 5 se não apresentar uma proposta concreta, uma ação concreta, mas apenas um desejo de mudança. Depois, pelos exemplos, isso ficará mais claro para vocês. Receberá a nota 80 se apresentar apenas uma ação concreta, embora viável, sem amplitude e sem detalhamento. Lembrando que amplitude é você envolver mais de um agente social sobre a questão. Recebe 120 se a ação for concreta, viável, com detalhamento ou com amplitude. Ele detalhou ou ele não detalhou, mas ele incluiu mais de um agente social na solução do problema. Recebe 160 se apresentar uma ação concreta, viável, com pouco detalhamento e com amplitude. O que pode significar pouco detalhamento? Ele apresenta mais de uma ação concreta, mas detalha apenas uma delas. E recebe nota 200, ou seja, a nota total da competência 5, se apresentar uma ação concreta, viável, com bom detalhamento e com amplitude. Vamos então ao primeiro exemplo de parágrafo de intervenção social para a redação do Enem, extraído aqui da internet, assim como os outros 4 exemplos também foram extraídos de redações de sites especializados em vestibular, em redação, etc. Se você quiser praticar essa análise, eu vou deixar na descrição do vídeo um link que vai lhe dar acesso a um formulário Google Docs com 5 exemplos de parágrafo com intervenção social que você deverá então analisar e aplicar os critérios de correção estabelecidos aqui nessa aula. Aqui no vídeo eu vou analisar apenas 2 exemplos, mas no formulário você tem 5 exemplos para serem analisados, tá certo? No exemplo 1, temos o seguinte: devemos nos conscientizar que somos todos iguais em espécie, mas conviver com as diferenças, por mais difícil que pareça, pois elas nos enriquecem como pessoas. Nossos esforços devem ser voltados contra discriminações anacrônicas e vis, como racismo ou perseguições religiosas. Estas não nos levam a lugar algum, apenas nos desqualificam como seres humanos. O que nós temos aqui?
Eu gostaria de primeiro destacar o que existe de qualidade nesse texto. Talvez você já tenha percebido que não é lá uma redação muito bem escrita e que deixa aqui algumas lacunas e que talvez não receba uma nota muito boa. Porém, ela tem aqui alguns elementos que são importantes do ponto de vista da técnica de escrita da proposta de intervenção social. Em que sentido? Primeiramente que o candidato ele tem aqui consciência do mecanismo de escrita da proposta de intervenção social. Ele precisa apresentar, primeiramente, a ação e depois detalhar essa ação. E ele faz isso em mais de uma vez. Então começa com: devemos nos conscientizar que somos todos iguais em espécie, mas conviver com as diferenças, ou seja, aí você tem a proposta de ação dele, e em seguida o detalhamento, pois elas nos enriquecem como pessoas. Em seguida, ele desenvolve isso. Nossos esforços devem ser voltados contra discriminações anacrônicas e vis, como racismo ou perseguições religiosas, e em seguida ele procura detalhar, justificar ou defender essa proposta. Estas não nos levam a lugar algum, apenas nos desqualificam como seres humanos. Então, nesse sentido que eu destaco essa qualidade do texto do candidato, que já entendeu qual é a chave da organização desse parágrafo. Porém, a sua falha está realmente aqui no conteúdo, ou seja, na maneira como ele desenvolve, na maneira como ele apresenta a ação e desenvolve. O primeiro ponto está aqui neste lugar comum do conscientizar. Inúmeros candidatos apresentam em vestibulares, certamente aqueles menos preparados, com pouco repertório de escrita, este argumento do devemos nos conscientizar, é preciso conscientizar as pessoas, isso é, portanto, um lugar comum. Há problema em dizer isso? Não, não há problema em dizer isso. Tá? Isso por si só não é o problema. O problema é se a redação estaciona neste expediente, isto é, se você apresenta a ideia de que as pessoas devem se conscientizar e não evolui para uma ação concreta, compreende? Então, quando você fala que devemos nos conscientizar que somos todos iguais em espécie, e aí, portanto, eu me conscientizo, sim, eu tenho consciência de que somos iguais em espécie, tá? E daí? Né? Essa consciência me leva a uma mudança de conduta, ela, portanto, se concretiza numa ação. Então, nesse sentido que esse lugar comum do conscientizar não pode ficar sem um desenvolvimento, um desdobramento para uma ação concreta. O segundo ponto é aquilo que eu costumo dizer, que esse candidato ele dá um tiro no próprio pé. Né? Ou seja, quando ele diz que é preciso conviver com as diferenças, por mais difícil que pareça, ele está concordando que é difícil conviver com as diferenças. Tudo bem, professor, mas você não disse uma vez que é possível negociar um ponto de vista? Sim, é possível negociar pontos de vista. Porém, existem pontos de vista que são inegociáveis. Por exemplo, aqui o racismo. Essa temática que foi do Enem lá atrás, sobre conviver com as diferenças, ela focava sobretudo a ideia do racismo, da xenofobia, e racismo e xenofobia são inegociáveis. Não dá para você concordar parcialmente com o pensamento racista ou xenofóbico para depois apresentar seu ponto de vista. Então, nesse sentido que dizer, por mais difícil que pareça, ele enfraquece a própria proposta. Então, em resumo, o exemplo 1, ele não apresenta uma ação concreta, ele estaciona no plano do desejo de mudança, né, que você tem aqui em dois momentos, no devemos nos conscientizar, ou nossos esforços devem ser voltados contra discriminações, e esse desejo de mudança não se concretiza no como será feita essa conscientização. E essa conscientização levará a sociedade a qual mudança de atitude, de conduta diante do problema. Então, nesse sentido que as ações propostas aqui não são concretas, mas estão no plano do desejo de mudança. Em face disso, o próprio detalhamento acaba também não sendo algo bem fundamentado e concreto, e falta aqui amplitude, porque as suas propostas se voltam apenas para o plano individual. Ou seja, nós devemos nos conscientizarmos, nossos esforços contra as discriminações, e não há o envolvimento de nenhuma esfera da sociedade humana, de nenhuma instituição, governo, etc. E tal. Exemplo 2. Mas o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Muitos defendem a redução da maioridade penal, porém essa medida poderia fazer com que o ingresso no crime ocorresse ainda mais cedo. O melhor mesmo seria investir na educação e na capacitação profissional para tirar os jovens da ociosidade das ruas e prepará-los para desenvolver um trabalho digno e honesto. É imprescindível também uma distribuição de renda mais justa, um combate rigoroso do tráfico de drogas e da impunidade, a fim de promover uma sociedade mais justa e segura. E por último, uma reflexão individual.
em especial dos pais educadores, sobre o seu papel na formação desses jovens, que podem ser os agentes de transformação desta realidade. Aqui nós temos um exemplo certamente melhor desenvolvido, você já percebeu isso de cara na leitura, que o candidato desenvolve com muito mais habilidade aqui a sua proposta de intervenção social e também escreve, organiza melhor suas ideias, mas o que nós temos afinal de qualidade nesse texto? É um candidato que se esforçou bastante porque ele apresentou sobretudo aqui mais de uma ação concreta, ele sequenciou aqui 3 ou até 4 ações concretas. Nós teremos, portanto, então, primeiramente, uma tentativa de negociação de ponto de vista, e aqui nós temos uma negociação válida, que é, muitos defendem a redução da maioridade penal, porém essa medida poderia fazer com que o ingresso no crime ocorresse ainda mais cedo. Então ele apresenta um ponto de vista contrário, rejeita esse ponto de vista, para em seguida apresentar aquilo que ele defende como melhor solução. E começa assim, o melhor mesmo seria... Compreendeu? Então aqui você tem uma negociação de um ponto de vista de maneira bem sucedida. E aí ele defende a sua sequência de ações. Investir na educação e na capacitação profissional. Em seguida, é imprescindível também uma distribuição de renda mais justa, um combate rigoroso do tráfico de drogas e da impunidade. Aqui então nós talvez teríamos 2 ações, ou seja, somam-se já 3 até agora. E, por último, uma reflexão individual, em especial de pais e educadores. Nesse sentido, o parágrafo apresenta aqui pelo menos 4 ações. Não bastam ser 4 ações concretas, precisa haver também detalhamento, e vamos ver como que esse candidato faz isso com eficiência. O melhor mesmo seria investir na educação e na capacitação profissional. O que vem a seguir é uma oração subordinada adverbial final, para tirar os jovens da ociosidade das ruas e prepará-los para desenvolver um trabalho digno e honesto. Nesse sentido que eu quero chamar a atenção que esse detalhamento ele é um expediente linguístico, uma sequência frasal na qual você introduz frequentemente uma oração adverbial de finalidade, de causa, de consequência, para, portanto, justificar a ação. Então você aprende que na técnica de escrita da proposta de intervenção social, o seu período precisa sempre ter esses 2 segmentos. O segmento 1 da oração que apresenta a ação concreta e o segmento 2, uma oração subordinada, frequentemente adverbial, que vai, portanto, justificar a ação, seja apresentando a finalidade daquela ação, ou uma consequência prevista para ela, ou uma causa que a motiva, ou o modo como ela vai acontecer. Tá certo? Então, você pratica a escrita da proposta de ação sempre com esses 2 segmentos frasais. Na segunda frase que apresenta a ação, ele então apresenta, é imprescindível também uma distribuição de renda mais justa, um combate rigoroso do tráfico de drogas e da impunidade. Aqui ele duplicou a ação, falando de 2 coisas aparentemente distintas, distribuição de renda e combate do tráfico de drogas e da impunidade. O interessante aqui é que na justificação ele consegue unir as 2 coisas, a fim de, observe aí de novo, um elemento linguístico de finalidade, a fim de promover uma sociedade mais justa e segura. Perceba então como que ele conseguiu casar as 2 coisas, ou seja, uma sociedade justa porque distribui renda e segura porque combate o tráfico de drogas e da impunidade. Na última ação, uma reflexão individual, em especial de pais e educadores, sobre o seu papel na formação desses jovens, e a sequência aqui de justificativa, ou seja, de detalhamento, não é, nesse caso, uma oração adverbial, mas uma oração adjetiva atribuída a jovens, que podem ser os agentes de transformação desta realidade. Ou seja, ele justifica qualificando os jovens com aqui um elemento importante para eu pensar por que precisamos dedicar nossa reflexão sobre o papel do jovem na sociedade. Então, nesse sentido que é um parágrafo bem sucedido, como já dissemos, desenvolvendo 3 ou 4 ações concretas com detalhamento. Na questão da amplitude, nós temos aqui talvez um pequeno problema desse parágrafo, porque ele não se preocupou em apontar objetivamente quem são os agentes da intervenção social, isto é, quem que deverá investir na educação e na capacitação profissional. Talvez você diga, evidentemente que o governo, não necessariamente. O investimento em educação e capacitação profissional pode vir da iniciativa privada e também dos órgãos públicos. E o candidato aqui, ele se esqueceu de definir
quem seria para ele o agente ou quem seriam os agentes responsáveis pela implementação dessa ação. Também quando fala da distribuição de renda mais justa e do combate do tráfico de drogas e da impunidade, a gente pode pensar, evidentemente, mais uma vez, em governo, cuidando da distribuição de renda, e em órgãos da segurança pública, cuidando do combate do tráfico de drogas e da impunidade, porém, mais uma vez, a gente pode pensar que não cabe apenas a governos e suas instituições a promoção de ações que resolvam nossos problemas sociais. Por exemplo, a distribuição de renda mais justa é também papel, por exemplo, dos empregadores na iniciativa privada. Isto é, quando eu, enquanto patrão, pago os meus empregados com um salário justo, eu estou contribuindo com a distribuição de renda mais justa, ou seja, estou contribuindo para que as pessoas tenham renda e possam, portanto, participar do processo de consumo do mercado como um todo. O único momento em que ele apresentou os agentes de maneira objetiva foi na última ação, quando ele fala da reflexão individual, em especial de pais e educadores. Então, o que eu destaco aqui nesse parágrafo, além do fato dele enumerar 3 ou 4 ações concretas e detalhar cada uma delas com cuidado, é sobretudo a organização de uma sequência de ações que foram do coletivo para o individual. Ou seja, ele pensa em ações que envolvem o coletivo, a sociedade, as autoridades, os governos, instituições, embora ele não tenha mencionado esses sujeitos de maneira explícita, para uma reflexão individual. Então, isso, sobretudo, garantiu amplitude muito adequada a esse parágrafo. Agora, se você quiser praticar a escrita de parágrafo de intervenção social, você pode escolher um desses temas aqui desse slide e deixarei também na descrição do vídeo um link para um outro formulário Google Docs, no qual você pode incluir o parágrafo escrito por você, informa um e-mail e eu me comprometo a fazer uma correção desse parágrafo, deixar alguns comentários e enviar no e-mail informado. Combinado?